Agora que a gente já tem duas telas, né? Eu vou fazer mais uma tela. Vai ser a tela de login. Então eu vou colocar aqui um novo arquivo dentro da pasta telas, chamado login.js. E aqui, nessa tela de login, eu vou utilizar todos esses componentes aqui, né? Então eu vou utilizar view, text, image, text input e vou acrescentar aqui uma novidade, né, que é o pressable, que é um botão, né, de pressionar, que ele tem alguns efeitos, algumas coisinhas a mais, que a gente vai utilizar aí mais para frente. Então tem aqui a folha de estilo e o botão também. Então eu vou colocar nossa estrutura básica, export default function login return. Vou criar também aqui a nossa constante CSS. Vamos colocar aqui stylesheet.create, passar o nosso objeto e começar aí a digitar nossas regras e nossos componentes. Vou colocar uma view e aí essa view vai ter um style chamado css.container, tá? Que essa view aqui vai ser a principal, então view, e aqui eu já vou criar a regra do container também, container, dois pontos, objeto, já vou colocar a vírgula aqui embaixo, e aí eu vou utilizar aqui, para essa view, flex 1, né, que define para todo o espaço disponível, né, eu vou dividir em uma parte. Vou colocar um background color, né? Vou utilizar aqui um hexadecimal F5, 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 que é um tomzinho de cinzinha. Vou utilizar também um justify content, né? Para eu alinhar aí os meus elementos no centro, tá? Aliás, center. E também vou utilizar um padding horizontal. Por quê? Porque eu quero colocar um espaçamento nesse container para que ele não fique grudado, né? Padding horizontal, ele não fique grudado na borda, vai ser uma margem interna. Eu vou colocar o valor aí de 25, que é um valor um pouquinho grande, né? Mas vai ficar bom. Então, deixa eu ver o que tá de errado aqui. Por que teve esse erro aqui? Ah, sim, faltou aqui, ó, o abre e fecha aqui da função. Pronto, liberou o erro. Então, para funcionar aqui, a gente vem no app.js, já vamos importar aqui também, ó, tela de login from, né, ponto barra, telas login. E aí eu já quero ir testando ela aqui, então coloco tela login aqui na frente. Nós já temos aqui o cinza, né? Então vamos começar a colocando aqui agora uma imagem. Vamos usar a tag image. E aí, vamos passar um estilo aqui, só que dessa vez no estilo nós não vamos anexar essa imagem a nenhuma outra imagem no projeto. Eu quero usar essa imagem aqui através do source, uma URL externa. Quando eu quero usar uma URL externa, ou seja, pegar o link, eu uso um outro objeto aqui e passo a regra URI, né? Que aqui seria o URI, o endereço da imagem que eu tô pegando, né? Então eu vou pegar uma imagem da internet, eu vou usar essa imagem aqui do próprio logo do React Native, ó, né? Peguei o endereço aqui. E aí sim, vou fechar aqui meu objeto image, ó, e vou passar também aqui uma regra css.imagem logo. Aí já vou vir aqui para baixo também e criar a regra imagem logo, dois pontos, abrir objeto, vou colocar a vírgula aqui e vou começar a colocar aqui as nossas regras. Então, nossas regras vão ser width 90, né? Que eu quero que essa imagem fique com 90 de largura. Ela vai ficar com também 90 de altura. 90 de altura. Eu vou deixar uma margem em cima. Margem top. Eu vou colocar margem vertical. E assim eu já faço uma margem em cima e embaixo. Eu vou fazer a margem de 25, tá? Então vai ficar 25 em cima, 25 embaixo. E eu também vou fazer um alinhamento onde ela mesma vai se alinhar. Então eu vou colocar aqui o align self, né? E vou escolher a opção center, dessa forma aqui. Então ela já fica ali
alinhada no centro. Por que ela ficou no centro da tela? Porque o nosso container aqui, ele tá com Justify Center, Justify Content Center. Então ele vai sempre buscar todos os filhos do container, no caso a imagem é um deles, ela vai buscar sempre o centro. E nós vamos acrescentar mais filhos aqui, tá? Então o próximo filho que a gente vai acrescentar vão ser 2 texts. Nós vamos vir aqui então, né? Vou dar uma diminuída aqui no nosso exemplo para ver se a gente consegue melhorar aqui a visualização. Não. Vou colocar um text aqui, né? Essa palavra text, então, ela vai ser bem-vindo. Nós vamos utilizar bem-vindo ao sistema. Bem-vindo ao sistema. Text. E aí eu vou fazer um outro text informando o usuário para fazer o login. Faça o login para continuar. Isso aqui é só um texto que vai informar para o usuário, né, sobre o que ele precisa fazer. Então, nós temos aqui o texto. Aí, a gente tem, vamos formatar, que ficou meio esquisito ali. A gente pode formatar ele, colocar um estilo aqui para um estilo css.título. E no outro text, a gente vai colocar um estilo igual objeto css.subtítulo, tá? Vai ser o título e subtítulo aí da nossa aplicação. Aqui no título, nós vamos utilizar uma font size de 26. Vamos deixar o peso da fonte como negrito e vamos alinhar o texto no centro. Então, aqui ele ficou bonitinho ali. O texto ficou alinhado no centro, vírgula, subtítulo, né? 2 pontos, objeto. A gente vai usar aqui um font size 14. Vamos colocar uma cor que é um cinza um pouquinho mais escuro, que é o 666. Vamos alinhar no centro e colocar uma margem aqui para baixo, né, de 30, porque aqui para baixo o próximo elemento ele já vai ficar mais interessante aí. Então, a gente já tem o textinho, vamos colocar então o nosso input box, né? Vamos colocar o nosso, aliás, text input. E aí eu vou colocar aqui nesse text input o style dele. Esse style, ele vai ter css.entrada, tá? Eu gosto de colocar esse nome aqui de entrada. E eu vou colocar também uma propriedade chamada placeholder, igual no HTML, o placeholder é aquele textinho que fica aparecendo ali para o usuário digitar. E aqui no caso nem precisa do objeto, eu posso colocar direto aqui. Então aqui vai ser o e-mail, né, para o cara digitar ali e fazer o login. Então aí eu vou colocar aqui esse placeholder, né? Então ele já apareceu aqui. E eu consigo colocar mais uma propriedade aqui do placeholder, que é o text color. Então eu vou colocar aqui no text color o jogo da velha 999, né? Que é para aparecer ali, ó, olha como ele ficou aqui um cinzinha mais discreto. Aí vocês vão me perguntar, ué, mas cadê o input, né? A gente precisa montar a regra dele, porque ele sempre vai aparecer invisível. Então ele sempre vai aparecer de uma maneira invisível. Então a gente vai colocar algumas características aqui nele. Então, colocando aqui background color branco, um padding, né, que é o espaçamento aqui entre o texto interno de 15. O rádio 50 eu achei que ficou muito, né? Eu vou reduzir o rádio 50 para 35, para ele ficar menos arredondado. O border radius eu vou colocar 20. Ainda tá muito, acho que 10 aqui vai ficar legal. Aí, eu acho que 10 tá mais interessante. Uma margem embaixo, uma largura de borda e a cor da borda, né? O border color. O DDD, ele gera aí outro tomzinho de cinza. Então, dessa forma aqui, eu já consigo ter, né, o nosso campinho. Vou fazer agora a mesma coisa aqui, ó. Copiei e colei o input da senha agora, né? Só que o da senha, ele vai ter uma leve diferença. Vou colocar mais um atributo aqui, ó. Security text entry. Ou seja, esse security text entry vai informar que esse campo de senha é seguro. A gente não pode ver o que a gente está digitando. Então, essa vai ser a diferença. Ele também vai receber o mesmo estilo e vai ter o placeholder que vai chamar senha agora, né? Então, tem o e-mail e senha, né? Então, dessa forma aí fica mais fácil. Então, não preciso fazer
Não preciso fazer uma regra para ele. Vou colocar aqui um presable agora. Esse presable também vai ter um style. E aí eu vou colocar css.botal. Dessa forma aqui. E aí dentro desse presable, né, que é um botão, né, que pode ser pressionado, eu posso colocar mais coisas dentro dele aqui. Então aqui eu vou colocar um text, né, vou deixar um componente text, para que eu possa colocar um texto aqui e personalizar esse texto dentro do botão. E dentro do botão vai ter um estilo, né, vamos ter um style aqui, igual, e aí aqui vai ser texto botal, css.texto botão, e eu vou criar essas duas regras então. Vou começar aqui pelo botão, vou colocar aqui vírgula, botão, dois pontos, objeto, vírgula de novo, e aí vamos digitar as nossas regras aqui dentro do botão. Dentro do botão, background color, um tomzinho de azul, né, 15 de espaçamento, 8 de arredondamento na borda. Vamos alinhar o texto no centro e usar um margin top aqui em cima, né? Então vai ter uma margem de 10. Vamos criar aqui também a nossa regra do texto do botão. Então a regra do texto do botão, aqui, o texto do botão vai ser um color branco, né? Um peso negrito e o tamanho da fonte 16. Qual que é o texto que a gente vai colocar no botão? Então, nós vamos colocar entrar aqui em cima. A gente sobe aqui e coloca entrar. Então, olha lá, a gente já tem aí um botãozinho de qualidade. Com isso, a gente já tem aí uma tela de login, né? Uma tela de login fácil, rápida, sem muita complicação. São códigos aí bem fáceis de digitar. Para a gente poder ter mais uma tela aqui para o próximo vídeo. Então, a gente começar a trabalhar com as stacks, né? Começar a trabalhar com a navegação.